agora explicar alguns conceitos do absolutismo. Com o rei possuindo a centralização do poder e tendo apoio político da burguesia, militares da nobreza e da ideologia da igreja, o rei se torna absoluto, ou seja, o Estado e seus interesses estavam acima dos interesses do povo. O absolutismo foi uma ideologia política muito comum a partir do século XVI até o século XIX. O mesmo defendia a ideia de que o poder deveria ser concentrado na mão de uma única pessoa, a qual seria o soberano. Sendo assim, o senhor da guerra, da justiça e da autoridade religiosa, o soberano centralizava os poderes do Estado em suas mãos e utilizava a revelia de todas as sociedades. Os principais reinos absolutistas foram Espanha, França e Inglaterra. O absolutismo vai existir na Idade Moderna. Isso acontece por causa da formação dos Estados Nacionais. Algumas teorias surgiram para justificar o poder do rei. A primeira, Baudin e Bossuet, lançaram a teoria dos direitos divinos dos reis, que afirmava que o rei é rei por escolha de Deus. Segundo Hobbes, lançou a teoria contratualista absolutista, que dizia que sem o contrato o homem se encontrava em estado de natureza, ou seja, o homem faria qualquer coisa por algo, até mesmo matar. E o contrato evitaria tal estado. E a terceira teoria do Maquiavel, que dizia o seguinte: se o príncipe precisar usar violência ou ser mau, ele vai utilizar essas ferramentas para que o fim seja melhor para todos. O termo Estados Nacionais costuma ser utilizado para designar o resultado da dinâmica política e econômica, que levaria a uma nova formulação dos Estados e reinos europeus, possibilitando fortalecimento e subsequente centralização do poder real. Durante a Idade Média, a Europa, em geral, seria caracterizada pela forte presença política dos senhores feudais. Na Espanha, com o casamento do rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, aceleraram a formação da Espanha. Ao se unificarem, acontece uma inquisição, ou seja, uma perseguição política, e com a expulsão de alguns judeus a Espanha enriquece. Em 1215, houve a assinatura da Magna Carta, que tinha como finalidade colocar limites ao rei. Surge também um parlamento, um conselho que atua ao lado do rei. Tempos depois ocorre a Guerra dos 100 Anos, que acabou fortalecendo a ideia de centralização. Essa guerra acaba conquistando muitas vitórias e expulsando alguns ingleses. Portugal não foi só o primeiro estado a ser formado, também foi o primeiro estado a entrar na expansão marítima por causa da Revolução de Avis. A mesma foi uma tentativa de Portugal para colocar Dom João de Avis no trono. A França, durante o início da Guerra dos 100 Anos, começou perdendo, desencadeando as revoltas dos camponeses. E em 1453, com a expulsão dos ingleses, a França se declara um Estado nacional. A partir do século XII, Henrique II vai começar a centralização da Inglaterra. Preocupado em ampliar seus poderes, Henrique fez com que as suas leis fossem válidas para toda a extensão de terra da ilha, e fez com que a nobreza pagasse impostos e instituiu o controle direto dos exércitos. Por causa dos altos impostos cobrados durante o reinado de João Sem Terra, ele foi obrigado a assinar os acordos impostos pela Magna Carta. Tempos depois, com o término da Guerra dos 100 Anos, houve a Guerra das Duas Rosas. Esse conflito se resolveu somente quando Lancaster, Henrique Tudor, buscou o apoio da burguesia para dar fim à contenda. Nomeado como Henrique VII, esse monarca deu início à dinastia Tudor, que inaugurou o estabelecimento dos regimes absolutistas na Inglaterra. No início da segunda metade do século XIV, o aquecimento das atividades comerciais, o afrouxamento das relações civis em algumas regiões e a monetarização da economia foi interrompida com o advento da peste negra. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional, que acabou provocando um enorme desordenamento ao processo produtivo. Assim, vários nobres dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades, ocasionando as tensões entre servos e nobres.